Univesp Polo Pontal, São Paulo. Eixo Licenciaturas. Projeto Integrador. Pontal 1 3N1. Olá, eu sou o Marcos Vinícius e vou te apresentar o nosso grupo. Sejam muito bem-vindos. Estes são os meus amigos de grupo: a Camila, a Laís, a Luana e a Marisa. Nosso projeto integrador se trata de as dificuldades com a alfabetização de crianças no ensino remoto. Diante do cenário atual, o da pandemia do Covid-19, que tem causado a necessidade de distanciamento social, fica evidente a falta de recursos tecnológicos disponibilizados à sociedade. Observa-se também grande dificuldade por parte dos responsáveis em lidar com o ensino remoto, seja por despreparo didático ou por indisponibilidade de tempo, e grande dificuldade por parte dos educadores em encontrar um método assertivo e eficaz capaz de alcançar a todos os alunos. Como base fundamental para a elaboração deste trabalho, objetivamos como problema fundamental a seguinte questão: como auxiliar o processo de alfabetização de alunos do terceiro ano do ensino fundamental durante o ensino remoto? Com base na situação problema exposta, fizemos uma pesquisa de caráter qualitativo, cujo público-alvo são os alunos do terceiro ano de ensino infantil de uma escola municipal de Ribeirão Preto, São Paulo. A metodologia de pesquisa consiste em uma coleta e análise das informações, levando em conta a inadequação metodológica e as perspectivas sobre as dificuldades de aprendizagem, a elaboração de um plano de aula com o tema O processo de alfabetização durante a pandemia, a entrega das atividades propostas para a professora da turma e questionamento aos professores envolvidos, participantes da pesquisa, se concordam ou sugerem melhorias ao plano de aula elaborado. Como apresentação da solução, os profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, mesmo que em meio a tantas incertezas, não podem deixar de trabalhar com os recursos que já têm em mãos. É necessário reflexão e elaboração de propostas de atividades em que seja possível adotar metodologias que levem em conta o contexto social do aluno, bem como seus recursos materiais. Também é necessária a adaptação de atividades para que sejam impressas, visto que a maioria dos alunos da escola pesquisada não tem acesso à internet em suas residências. A elaboração do plano de aula, que consiste em 3 aulas de 50 minutos, sob o foco de metodologias ativas em que os alunos são protagonistas do aprendizado e o professor é o mediador, que visem auxiliar o processo de alfabetização dos alunos do terceiro ano. O objetivo é desenvolver a alfabetização dos alunos de forma significativa, relacionando a música das cantigas ao ensino-aprendizagem da leitura e assim se apropriar do ritmo, fluência leitora, favorecendo a memorização, a compreensão do texto e focalizando a atenção na pauta escrita. Assim favorecer a reflexão entre as palavras, sílabas, letras e sua segmentação. Os recursos didáticos necessários são caderno, lápis, borracha, lápis de cor, cola e folhas impressas. A avaliação tem caráter contínuo, formativo e comparativo. A atividade proposta consiste em apresentação da cantiga popular O Cravo e a Rosa, compreensão textual da cantiga, atividade prática, recorte de palavras ou frases que estão desorganizadas e posterior colagem no caderno. Segmentação, análise e reconhecimento de hipossegmentação, que são as palavras sem espaçamento, grudadas, nas frases apresentadas. Este fenômeno é muito comum na fase de alfabetização em que se encontram os alunos. Estimula a criatividade, leitura, escrita, reflexão, consciência fonológica e valorização dos conhecimentos já adquiridos culturalmente. Para a primeira aula, de 50 minutos, é apresentada à criança a cantiga O Cravo e a Rosa, com apenas 2 estrofes. A criança pode,
colorir as imagens conforme sua vontade. É necessário que um responsável auxilie a criança, fazendo alguns questionamentos. Por exemplo, qual o título da cantiga? Quem são os personagens? Quem brigou com a rosa? Quem teve um desmaio? Quem ficou chorando? É permitido à criança um livre interpretar da cantiga. Como modelo para a segunda aula, de 50 minutos, é apresentado ao professor dois modelos de atividades. A primeira, atividade indicada aos alunos com menor nível de dificuldade, onde todas as palavras da cantiga estão separadas. O aluno deve recortar as palavras e colá-las em seu caderno de forma a ordenar corretamente a música. Como uma segunda alternativa, indicada aos alunos com maior nível de dificuldade, a cantiga é apresentada em frases, porém em ordens desconexas. O aluno deve recortar as frases e colá-las em seu caderno de forma a montar a cantiga. Na terceira aula, também de 50 minutos, o aluno deve cantar a cantiga O Cravo e a Rosa e pintar as palavras que estão unidas com cores diferentes e reescrever estas palavras separando-as. A proposta do plano de aula e as atividades foram apresentadas à professora da turma, juntamente com este vídeo explicativo, também disponível na plataforma YouTube. A professora explicou que as atividades serão aplicadas em um momento posterior, pois o material impresso é enviado semanalmente aos alunos, que têm um prazo para a realização das atividades. Contudo, ela alegou ter ficado muito satisfeita com a proposta. Sendo assim, a solução não pôde ser implementada. Essas limitações, portanto, se devem ao impacto causado pelo distanciamento social. E como nossas principais referências, podemos apresentar Susan Alves, Atier, a Base Nacional Comum Curricular, Silvia Colello, Freitas, Levi, Marrone, Piaget, Vygotsky e Vallon. E como agradecimentos, primeiramente a Deus, aos nossos familiares que abriram mão de nossa convivência, aos nossos professores que se dedicaram e colaboraram para que o conhecimento chegasse até nós, à nossa orientadora, Janaína Silva Godin, pela paciência e inteligência prestada a nós, aos nossos colegas de profissão e principalmente aos que nos concederam entrevistas pelo tanto quanto nos ensinaram, e em especial a nós uns aos outros, pois juntos formamos uma bela equipe.